a economia. A democracia da Alemanha estava presa numa espiral de decadência econômica e política. Na metade de 1932, os nazistas já eram o maior partido do parlamento. Apesar de não ter a maioria das cadeiras necessárias para permitir que formassem um governo, eles tinham nas mãos o equilíbrio da força, e Hitler agora era um importante negociador de poder. Durante 6 meses, a Alemanha esteve em estado de desordem política, enquanto o idoso presidente Paul von Hindenburg tentava formar um governo que excluísse Hitler, desprezado pelo ex-marechal por suas origens austríacas de baixo nível. Em janeiro de 1933, Hindenburg se curvou ao inevitável e nomeou Hitler chanceler da Alemanha. Ele se tornou líder de uma coalizão com outros partidos de direita que representavam os interesses de grandes negócios. Durante o ano seguinte, Hitler agiu sistematicamente para se consolidar no poder e, eventualmente, se autonomeou Führer, com poderes ditatoriais ilimitados. A SS exerceu um papel fundamental em sua passagem à ditadura. Já com o controle do poder político nas mãos, Hitler tratou de colocar seus leais escudeiros em posições de influência. Himmler foi nomeado chefe de polícia em Munique. A SS também foi autorizada a agir como uma unidade oficial da polícia, juntamente com as forças policiais oficiais do Estado. Dinheiro da verba do Ministério do Interior foi empregado para pagar as despesas da SS. Agora, muitos dos que trabalhavam para a SS em meio período podiam se tornar funcionários do Estado alemão em tempo integral. Por todo o país, unidades da SS foram estabelecidas permanentemente com batalhões ou esquadrões de políticos de prontidão, sendo montados em todas as grandes cidades para as chamadas tarefas policiais pesadas. Na prática, eram esquadrões paramilitares que prestavam sua lealdade diretamente a Hitler. Ao final de 1933, a SA havia crescido e englobava 3 milhões de homens, e Hitler procurava maneiras de colocá-la sob seu controle. Um episódio crucial foi o estabelecimento em Berlim, em março de 1933, de um novo grupo de elite dentro da SS, sob o comando de um dos velhos capangas de Hitler, em Munique. Josef Sepp Dietrich era um velho colega de partido de Hitler, em que ele confiava implicitamente. O novo grupo tinha inicialmente apenas 120 homens e foi chamado de SS Stabswacht Berlin. Seu trabalho era proteger Hitler em sua residência oficial na chancelaria. Em setembro de 1933, ganhou o nome de SS Leibstandarte Adolf Hitler, ou Regimento SS de Guarda-Costas Adolf Hitler. E em novembro daquele ano, membros desta nova força protetora fizeram um juramento de lealdade ao seu novo Führer. Sob a liderança de Dietrich, o regimento de guarda-costas acabaria por se tornar a principal divisão armada da Alemanha. Porém, em seus primeiros dias, a unidade se tornaria desonrada por seu papel numa das primeiras atividades extralegais de Hitler, enquanto ele agia para estabelecer sua ditadura. Quarto ato. A Noite dos Longos Punhais. Em junho de 1934, Hitler havia sobrepujado a maioria de seus oponentes, banindo todos os partidos, exceto o nazista, e colocando seus apoiadores em posições importantes do governo alemão. A SA permanecia como o último bastião de oposição a Hitler, que logo neutralizaria esta ameaça. Ele havia decidido remover do partido seus elementos socialistas. Ele armou cuidadosamente um golpe fictício envolvendo Röhm e outros líderes da SA. Foi então ordenado que os conspiradores fossem presos. Unidades da Leibstandarte e da SS providenciaram a força bruta para a operação. O próprio Hitler liderou o ataque em Munique, que deteve Röhm e vários de seus subordinados importantes. Sepp Dietrich então supervisionou sua execução por um pelotão de fuzilamento da Leibstandarte na prisão de Stadelheim. Uma estrela da SS em ascensão, Theodor Eicke, um inspetor dos campos de concentração, atirou em Röhm após ele ter se recusado a cometer suicídio. Em Berlim, outras unidades da SS prenderam cerca de 150 líderes da SA. Eles então foram fuzilados em grupos de 4 por um pelotão de fuzilamento da Leibstandarte no quartel de Lichterfeld, em Berlim.
O número total de mortos no assim chamado expurgo de sangue, ou Noite dos Longos Punhais, ainda é questionado, mas provavelmente foi próximo de 200. A maioria era de companheiros de Röhm na SA, mas alguns eram importantes rivais políticos de Hitler, como o general Kurt von Schleicher, o último chanceler da República de Weimar. A natureza audaciosa dos assassinatos e a falta de reação de Hindenburg confirmaram o lugar de Hitler como o poder político supremo da Alemanha. Em semanas, o presidente estaria morto e Hitler assumiria os poderes do cargo, se declarando o Führer da Alemanha. Ele então forçou oficiais do exército a fazer um juramento de lealdade a ele mesmo e não mais à Constituição alemã. Hitler tirou a SS do controle da AS como recompensa por sua lealdade durante o expurgo de sangue. A SS de Himmler se tornou uma organização independente. Durante os 2 anos seguintes, Himmler provou ser um barão nazista arquetípico, expandindo sua organização e seu poder pessoal. Hitler se esforçou muito para manter seus subordinados brigando entre si e estabelecendo estruturas rivais de poder que faziam com que tivessem que vir até ele para mediar as disputas. Então, apesar de Himmler ser oficialmente o chefe da SS, esta por sua vez era dividida em facções rivais. A primeira grande reorganização da SS ocorreu em março de 1935, quando Hitler anunciou formalmente a fundação das primeiras unidades armadas da SS, ainda que o termo Waffen-SS, que significava SS armada, não se tornasse comum até o início de 1940. A descrição destas unidades teve que ser pensada com cuidado para não desagradar os generais do exército. Um ano antes, Hitler havia prometido a eles que a Wehrmacht seria a única força armada da Alemanha, em sinal de gratidão por seu apoio durante o expurgo de sangue contra a SA. Estas unidades armadas da SS deveriam ser usadas para tarefas internas especiais designadas pelo Führer. A SS foi descrita como uma força militarizada pronta para a ação policial dentro dos limites do Reich, quando as forças dissidentes forem fortes demais para os serviços de segurança normais. A SS armada foi inicialmente chamada de SS Wehrführungstruppe, ou SSVT. Estas assim chamadas tropas de disposição especial incluíam todas as velhas unidades pesadas da polícia que agora se agrupavam em 3 regimentos, ou Standarten. Em Berlim, uma expansão do Luftstandard formava o núcleo de um desses novos regimentos. Enquanto as unidades em Munique se tornaram o regimento Deutschland em outubro de 1933, as de Hamburgo foram transformadas no regimento Germânia em agosto de 1934. Estes foram os 3 regimentos originais da SS Armada, que formariam o núcleo das divisões armadas da organização durante os anos de guerra. Himmler queria que a nova SSVT tivesse o melhor treinamento possível em armas. Então persuadiu um bom número de oficiais ambiciosos do exército a se transferirem à nova força para contar com um núcleo de oficiais profissionais. O mais famoso deles era Paul Hauser, que foi nomeado comandante da SSVT. Em 1936, ele recebeu uma equipe de quartel-general chamada de Inspetorado da SSVT para coordenar o crescimento do braço militar da SS. Hauser também estava no comando da primeira escola de cadetes, o Junkers da SS, e Bad Tolls, fundada em 1935 para treinar um novo tipo oficial da SS. Bad Tolls e uma segunda escola de cadetes em Braunschweig produziram uma geração de oficiais agressivos que viram a comandar as divisões armadas da SS durante a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo em que a SSVT foi organizada, Himmler também estabeleceu uma divisão rival, eventualmente chamada de SS Totenkopfverbund, ou SSVT, ou Brigadas da Caveira. Esta ramificação ficava sob responsabilidade do chefe da guarda dos campos de concentração, Eick, que montou o primeiro destes campos infames em Dachau, perto de Munique, em 1933. No início de 1938, além dos vários campos de prisioneiros por toda a Alemanha, que mantinham milhares de presos em más condições, a SSVT mantinha 3 regimentos de tropas totalmente motorizadas, equipadas com metralhadoras e outras armas leves. O regimento Oberbayern era baseado em Dachau, na Bavária. O regimento Brandenberg operava a partir do campo de concentração de Oranienberg, perto de Berlim, e o regimento Thüringen comandava o campo de Buchenwald, próximo a Weimar.
A intenção era reforçar as tropas da SSVT em tempos de crise, mas também permitia que Himmler e Hitler jogassem oficiais rivais da SS uns contra os outros. Eick era um troglodita brutal que não demonstrava sinais de piedade com os prisioneiros de seus campos. Ele doutrinava seus homens para acreditarem que eram responsáveis pela prisão dos inimigos mais perigosos da Alemanha e os instruía a não sentirem pena. As menores infrações das regras dos campos deveriam ser punidas com surras severas e outras formas de tortura. Neste período, Himmler também agiu para espalhar os tentáculos da SS em todas as esferas da vida alemã. Em junho de 1936, Hitler designou Himmler comandante do Sistema Unificado da Polícia Alemã, além de comandante da SS e chefe da Polícia Secreta, a infame Geheimstaatspolizei, ou Gestapo. Assim, a SS se tornou responsável por todo o aparato do Estado policial nazista. Seus membros eram agora os mestres do terror na Alemanha de Hitler. Em 1939, todas as organizações policiais de segurança do Terceiro Reich de Hitler foram colocadas sob o controle do leal capanga de Himmler, Reinhard Heydrich, através do Escritório Central de Segurança do Reich. Isso incluía a SD, a Gestapo, a Polícia para Crimes Comuns e a Polícia de Segurança. Heydrich era a epítome do Estado policial nazista. Era ambicioso, sem escrúpulos e totalmente leal a Hitler. Assim como as suas divisões armadas e de segurança, a SS também teve organizações curiosas, como o Escritório Matrimonial da SS, conhecido como o Escritório Central para a Raça e Reassentamento, que primeiramente tinha a responsabilidade de confirmar a pureza racial das noivas dos homens da SS. Também havia o Escritório Alemão de Assistência Racial, encarregado de proteger o bem-estar dos alemães étnicos que viviam fora das fronteiras do Reich. Esses grupos ajudaram no estabelecimento do Escritório do Reich para a consolidação da nacionalidade alemã, oficialmente responsável pelo movimento de alemães étnicos de volta ao território do Reich. Mas, na realidade, era um disfarce para a deportação e eventual extermínio de judeus, eslavos e outros grupos considerados por Hitler de Untermenschen, ou sub-humanos. Finalmente, foi fundado o Escritório Econômico e Administrativo da SS, encarregado do sistema de campos de concentração e da solução final para o problema judaico. Os líderes dessas organizações criavam eufemismos aparentemente inofensivos para o genocídio da maioria dos judeus europeus. Ao fim dos anos 30, a organização da SS havia aumentado para cerca de 200 mil homens, dos quais a maioria estava em suas unidades de polícia, segurança e guarda dos campos de concentração e não da SSVT. Durante este período, a SS se tornou peça central no mito racial de Hitler, com as figuras principais da organização apresentadas como deuses nórdicos da propaganda nazista. A pureza racial dos recrutas da SS tinha grande ênfase e Hitler tentava aproveitar isso como uma maneira de doutrinar o povo alemão com suas teorias de superioridade racial. A SS também tinha sua própria hierarquia, que dava aos membros prestígio e poder sobre os pobres mortais do exército, do partido nazista e nas divisões civis do governo. O crescimento da SS armada durante os últimos anos da década de 30 evoluiu lentamente. Muito do trabalho pesado no desenvolvimento da SS armada foi realizada secretamente para permitir que a oposição ao alto comando do exército passasse desapercebida. Hitler ainda não queria entrar em conflito aberto com os generais do exército e preferia se livrar dos comandantes problemáticos numa série de operações de truques sujos para desacreditar indivíduos que se opunham a ele. O início do desenvolvimento da SS armada foi caracterizado por uma série de acordos com o alto comando do exército. Quinto ato. A lealdade é minha honra. Em maio de 1935, o ingresso à SS Armada passou a ser considerado como serviço militar e dispensava o recruta da SS de ser recrutado pelo Exército. Ao mesmo tempo, no entanto, o Exército mantinha controle do fluxo de mão de obra nova para dentro da SSVT. E durante a maior parte dos anos 30, isso também limitou a um total de 10 mil homens.
O exército também manteve controle dos aspectos militares do treinamento da SS e o direito de inspecionar as unidades da SSVT. Para contornar estas restrições, Himmler permitiu que as brigadas da caveira